Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Mix Direito Podcast. E parece que hoje a coisa vai ser bem diferente. É isso, Lá? É isso aí. Hoje a gente vai circular um monte de informação aqui sem juridiquês, né? Vamos falar sobre o básico do Poder Judiciário. Opa! Vai ser uma brincadeira de perguntas e respostas, tipo passa e repassa. Legal, né? Legal no sentido jurídico da palavra, mas sem tortar na cara. Vocês nem parece que não vai ter. Gente, nem a gente sabe direito como vai ser, mas a ideia é passar algumas informações de forma divertida. Desculpa, até esbarrando aqui no microfone. E aí, como, assim, as palavras são difíceis, os conceitos são difíceis, a ideia de fazer a brincadeira é para trazer a informação com descontração. Beleza? Perfeito. Bom, as meninas, o fator surpresa é um diferencial aqui, tá, gente? Então, elas não Nem sabem. a gente tá sabendo direito. Só pedi autorização pra mãe Dila pra trazer esse negócio aqui. Mas, enfim, a ideia é que eu tenho uma série de perguntas aqui, que são os conceitos, né, que envolvem o nosso Poder Judiciário. E quem quiser responder, clica aqui. Se não quiser, ou se eu escolher alguém pra responder, passa. Perfeito. Ou se a pessoa que recebeu a pergunta também não quiser, repassa. Mas se eu quiser Então, passar ou repassar, eu tenho que apertar o sininho? Você pode apertar o sino se você quiser só repassar. Se quiser, eu quero que a Odila responda essa pergunta. Ou não, eu quero responder a pergunta. Tá. O sino serve para falar assim, eu que tô mandando nessa Perfeito. pergunta. Joia. Se eu vou responder ou se eu vou repassar. Tá? O sino é para isso. Não é para a gente não vai brigar, a gente não vai se socar, a gente tem que tomar cuidado com a Por água. favor, retiremos Não tudo. pode puxar cabelo, não pode. Arranhão, vamos Isso evitar. é para o pessoal ver como a gente gosta de falar sobre direito sem juridiquês, né? E não tem torta na cara porque eu fui vetada. É verdade. Sem chantilly por hora, tá? Mas eu acho muito bacana isso que você falou, porque vai ser espero, né, ser uma forma lúdica Vou guardar até a caneta. da gente poder esclarecer esses termos jurídicos que têm os nomes muito diferentes mesmo, né? E fazem sentido no nosso universo. Né? Exatamente. Pra gente é muito fácil, porque a gente fala e é o nosso dia a dia, mas pra quem não tem o hábito, né, de estar, né, no nosso contexto de ações, de processos, de falar com o cliente, de ficar lendo livro, de ler decisões, pra gente, né, essas pessoas não vão ter tanta intimidade com as palavras. Mas, assim, só pra deixar claro, é um episódio divertido, descontraído e que os conceitos, eles não servem para você colocar num concurso de magistratura, um concurso do MP, melhor não. você pôr na faculdade, na resposta da escola, lá na escola, da prova. Então, gente... Nem numa petição, por Nem favor. petição. Então, fique claro aqui que é para todo mundo entender os conceitos de forma fluida. Mas se você está estudando, você é estudante, você do profissional da área, você sabe muito bem a diferença do que a gente vai fazer agora e do que você vai colocar aí nos seus documentos, tá? Fique Perfeito. claro, só para não falar, ai, nossa, eu vi no podcast e tal, que tem um conceito assim. Não, aqui é para ter uma ideia, tá? Daqui a pouco a gente, né? Exatamente isso. Imagina, eu não quero ir pro tribunal de ética, gente. Não, nem eu. Desculpa. Então, que fique claro isso, que o nosso objetivo é Perfeito. deixar essa informação compartilhada, Isso, certo? perfeito. Bom, vamos lá, vai começar. Então, Fechou. a pergunta é minha, Vamos. eu vou Ok. começar. Vamos lá. O que é poder judiciário? O poder judiciário, como que a gente pode traduzir isso? Como é que a gente pode colocar esse poder para todo mundo entender? Que, na verdade, é um conjunto de árbitros, imagina assim, vários juízes, que seja de alguma partida de esporte, de algum esporte, mas que eles estão todos reunidos no mesmo lugar para darem decisões numa forma conjunta. Então, eles vão analisar aquilo e vão chancelar aquela decisão sobre um determinado assunto de forma conjunta. Às vezes, sai uma outra decisão individual, mas, em geral, é uma decisão conjunta. Perfeito. Beleza? Isso aí. Então, alguém quer complementar? Acho que foi perfeito. Não. Isso tudo sobre conflito, né, gente? Porque quem quer resolver coisa amigável não vai até lá, né? Exato. Sim. Contrata um advogado Exatamente. que faça preventivo. E que não precise recorrer à justiça, É, mas um poder consiga provocado, né? fazer... Um poder Exatamente. provocado. Ao Algo lado do... provocado. Ele o precisa ser legislativo- acionado. Ai, desculpa. O Manda legislativo você vota. O judiciário você provoca. O executivo manda. Né? Exatamente. É Olha isso que mais ou menos que tripla Perfeito. definição. E judiciário não faz lei.
Exato. Exato, judiciário é provocado. É isso. Bora. Em tese, né? Pelo menos. Ó, segunda pergunta e agora tá valendo passa-repassa. Temos prêmios no final? Não, só se for um beijo e um abraço eu perdo de mão, porque não há prêmios assim selecionados. A não ser que corra a torta na cara. Na próxima não, você pode dispensa. pensar que eu trago o Repassa. prêmio e a torta na cara. Qual a diferença entre juiz e o promotor? Ninguém. Quem quer responder? O juiz julga. Olha que boa definição. O juiz é aquele que vai decidir o conflito. E o promotor, pela Constituição, é o que fiscaliza a lei, né? Então, quando o promotor está presente em causas que tem menor, né? Ou que envolve algum dano público, Incapaz né? também. Incapaz também, mas assim, o consumidor, caso de ações civis públicas, que eu quis dizer, né? Sim. Então, ações de direito bancário que são públicas, né? Que envolve algo que ele tenha que fiscalizar a lei, né? Perfeito. Basicamente isso. Então, só que aí nas ações criminais, né? Que acho que não é a praia de ninguém, o promotor aí atua como a parte. Como ele é o acusação. autor, a acusação. Então, acho que o pessoal faz essa confusão também. No civil, é fiscal da lei, né? Sempre fiscal da lei, porque é o papel constitucional. No criminal, acho que acontece isso também. Nas É que as instâncias pessoas pensam superiores, em desculpa. promotor quando tem a ação criminal, né? exatamente. Na figura do mas filme, da novela, né? E, isso. na verdade, ele tem como missão essa fiscalização da lei, Fiscalizar mas a lei. em cada área atua de uma forma. Sim, Na área de exato. família, por exemplo, ele opina. Ele dá um exato. parecer em proteção, na maioria dos casos, às crianças ou incapazes que Isso. estejam ali envolvidos naquele conflito. Tem Exato. diversas áreas de promotorias, né? Exatamente. É isso. Maravilha. Beleza. Eu derrubando o microfone aqui. Faz parte. A empolgação. Segunda pergunta já foi. Essa é boa, gente. O que é uma vara? Você viu que teve disputa aí? Essa resposta é boa. Eu já de antemão adianto que não é vara de pescar, né? É o escritório do juiz. Na verdade, é o espaço onde o juiz faz a análise dos processos, das ações, onde ele estuda, onde ele faz as sentenças. Então, nada mais é do que o local de trabalho dele. É um conceito bem simples. Exatamente, É perfeito. isso. Perfeito. Bora, próxima. Vamos ver se tem disputa essa. O que significa jurisdição? Quer responder tudo? Jurisdição é o território do juiz, onde ele pode atuar, né? Aquela história de cada macaco no seu galho. Um juiz daquela jurisdição X não vai poder atuar na jurisdição Y. Basicamente, que é cada um no seu quadrado, cada um no né? seu quadrado, É entendeu? isso. Jurisdição é isso. O processo vai ter que ser ingressado ali de acordo, né, com a competência, territorialidade, naquela jurisdição daquele juiz. Que é um espaço onde o juiz pode atuar. Então, ele Espaço. pode ir até Exato. aquela cidade, ou aquele país, aquele estado, aquele lugar. Então, isso que a gente chama de jurisdição em uma linguagem bem, assim, simplesinha para vocês Perfeito. entenderem. É isso. Próxima. Próxima. O que é um tribunal de justiça? Olha, não teve nem disputa, Nem o né? voluntário. O Tribunal de Justiça, a gente pode fazer uma analogia aí com o chefe do setor, né? Então, o juiz é aquela primeira instância que vai analisar e decidir o teu caso. Aí, o chefe vai chancelar a decisão desse juiz. Então, no Tribunal de Justiça, a gente tem vários chefes, vários gerentes, vamos dizer assim, né? Para decidir o que o chefe do setor disse, né? Uma definição muito... O que ele resolveu de conflito ali, o Tribunal de Justiça vai dar uma gerenciada ali naquela região. Só um exemplo, aqui em São Paulo a gente tem juízes aqui na nossa cidade, na capital, e aí quando a gente fala de tribunal, a gente fala de tribunal que abrange todas as cidades, Perfeito. todas as comarcas Sim, do sim. estado de Sim. São Paulo. E Tem Tribunal cada de Justiça estado tem- estadual, cada Perfeito. estado tem o seu. Estadual e também existem os tribunais federais, Sim, né? sim. Dependendo do que está sendo discutido na demanda, aí são os chefes. Mas não necessariamente eles têm conflito de jurisdição aí, né? Vai diferenciar a do que se natureza. está tratando. De Isso, qual jogo? exatamente. Do voleibol ou do futebol? Exatamente. Do handball ou do polo aquático? É, Então, essa é a analogia. É. Me imagina que o federal seja do futebol e o estadual seja do voleibol. Só vai mudar um pouco do que se está Eu tratando. acho até que a gente podia pensar em campeonatos diferentes, Pode né? ser. Legal. Então, assim, o campeonato é o Brasileirão Uhum. ou não, é o estadual, né? O federal você pode considerar
considerar que é o Brasileirão, né? Sim. Porque ele vai analisar causas que tem como a parte passiva a União, o INSS, enfim, algo que envolva a federação. Já o estadual, não. Ele vai analisar conflitos que aconteceram ali naquele estado, né? A gente conta com 26 tribunais de justiça, né? Eu acho que são 26 tribunais estaduais, mas cuja causa não confunde com o que vai ser apreciado na Justiça Federal. Né? Exatamente. É basicamente isso. Gostei da analogia esportiva. São assuntos tão amplos e a gente está tentando trazer exemplos, mas mesmo assim nos faltam assim talvez mais detalhes, porque para nós advogados acaba ficando claro, né? Mas para colocar essa diferença sem mencionar os termos jurídicos, a gente encara uma dificuldade. Tem jeito, a gente né? está se desafiando. É um desafio. Então por isso, gente, assim, relevem pessoal do jurídico que a gente está tentando só dar um outro ar aí para as nossas definições do dia a dia. Essa é boa e é uma dúvida geral, tá? Vocês estão brigando? Ó, o que é uma instância? Tadã! Já que vocês falaram de esporte, vamos falar de jogos. Façam a associação que o processo ele pode ser igual um jogo de videogame, em que você tem fases. Então, a primeira instância é a primeira fase. Né? Onde você tem os desafios, né? Aquelas corridas de obstáculos. Sabe mais ou menos o caminho que vai seguir, mas não sabe direito como vai ser, né? Pedras, você tem um objetivo. Tem um objetivo. E aí, chegar no chefão. Exato. E se eventualmente você acabou perdendo aquela fase, você tem a possibilidade de passar para um nível mais difícil, que é a instância superior, que é a segunda instância, aonde você vai lá no Tribunal de Justiça, né, dos estados, se a gente estiver falando da Justiça Estadual, para você poder reanalisar aquele caso que eventualmente você tenha perdido naquele nível 1 do seu jogo, do seu videogame. Não, e esse é um jogo nosso, porque a pessoa tem que perder para passar para a próxima fase, você tá entendendo? Que é o jogo da justiça. Porque, em geral, você passa para a próxima fase quando você ganha essa fase. Exato. Né? Sensacional. Mas, assim, só brincando um pouco com isso, você pode justamente, no nosso Poder Judiciário, ganhar a primeira fase, mas não completamente. Então, você vai precisar passar para o segundo nível para você ganhar o que você não foi, né, ali dado, ou teve alguma questão que não se resolveu. Então, essa analogia do videogame, ela é importante para a gente entender que essas fases, elas existem. E dentro do Poder Judiciário, ela é obrigatória. Não dá para você, numa ação comum, tem exceção, lógico, mas já ir direto pro desembargador de justiça, para um tribunal. Pular de fase. Não é você que escolhe. Isso, a gente chama isso no juridiquês de supressão de instância. Não podemos fazer isso. Perfeito. E acho que é importante falar também que na primeira instância vai ser julgado por um único juiz, né? Exato. E na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, vão ter ali 3 juízes que vão julgar. Por isso que a gente considera assim ali um pouco mais difícil, porque é mais gente opinando, mais gente falando. E esses juízes são chamados de desembargadores. Isso, desembargadora. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Não vou fazer, eu vou fazer o elemento surpresa. Saindo do roteiro. Faça. Não vou fazer elemento surpresa. Não, você vai fazer no final? Não, você faz aí a pergunta. Você não é que tem que fazer as perguntas? Não, tudo bem, eu faço as perguntas, mas o elemento surpresa é de quem? Não tem pergunta? Você vai ver. Então, vamos lá. Qual a função do STF e do STJ? Passo pra você. Repasso pra Odila. Eu repasso pra Laísa. Meu Deus, ninguém quer Vocês responder. viram que quis dar uma causada, né? Ai, eu achei difícil responder essa pergunta sem ter juridiquês, né? Bom, aqui tá que o STF é o chefão final do jogo, né? Não, mas o sentido de mas chegar eu preciso até... ter juridiquês para explicar. Manda Vai lá, essa. gente. A gente vai Então, tentando vamos tentar definir. sem juridiquês aqui. Bom, o primeiro chefão aí seria o juiz. Então, você entra com a situação, quem vai julgar o que você está pedindo na justiça, lembra, o poder é provocado. Você pede ali, o juiz analisa. Deu para você? Não deu? Você perdeu, que a já falou, aí você vai para a segunda fase, que é o recurso no tribunal. Aqui a gente não vai nem entrar nas decisões do meio do caminho para não complicar, tá? Então, a decisão final, perdeu primeiro. Segunda instância, aí Que é o fazendo tribunal. um mix de tudo, tribunal. E aí, eu perdi no tribunal, o que eu faço?
passo. Você tem que fazer 2 recursos ao mesmo tempo. Um para o STJ e um para o STF. Ah, sempre eu faço os 2? Não, nem sempre. Eles vão analisar como última instância, entre aspas, mas eles só vão analisar o STJ se tiver uma discussão de descumprimento de uma lei federal. Perfeito. E o STF se tiver um descumprimento de preceitos da Constituição Federal, desculpa. Então, assim, eu quero que o Supremo analise meu caso. Não necessariamente o seu caso é analisável pelo Supremo. Vai depender se né? houve alguma infração à Constituição É, Federal. e fica muito difícil você conseguir com que eles apreciem os casos, porque eles têm também alguns requisitos técnicos, né? Então, a partir do recurso no Tribunal de Justiça, o advogado tem que trabalhar muito bem, estrategicamente, o que ele vai dizer, porque senão que a gente brinca, o recurso não sobe, né? Exato. O que é o recurso subir? É o recurso ser conhecido. Então, sobe para Brasília. Muito cliente fala isso, né? Nossa, sobe para onde? Lá pra Brasília. Não, mas é para o Supremo ou para o STJ? Depende. Está discutindo a interpretação da lei federal? Aí é o STJ. Está discutindo a Constituição Federal? Aí é o STF. Perfeito. Basicamente isso. Nossa, foi Muito bem, eu acho que não teve juridiquês, não. Foi claro para a eu- gente explicar que são órgãos supremos, são tribunais superiores que vão analisar, a depender da situação, ou a infração na Constituição, ou uma infração numa legislação federal. É isso aí. Perfeito. Ótimo. Agora, o que é uma sentença? Gente, é o final, né? É o final, a decisão final de primeira instância. Aquele único juiz daquele primeiro nível do jogo de videogame que vai dar a decisão, né? Com base No que aconteceu, no que ali aconteceu, no jogo. nos fatos, né? No entendimento dele também, na interpretação das leis. É a primeira decisão do processo que cabe recurso. Mas não, então, é a final, mas não é o fim do processo. Isso. Exato. Ele fala, nossa, justamente final, mas já saiu sentença, Final da acabou? primeira fase. Não acabou, só começou. tá só Se a começando. gente estiver falando de uma novela, é como se fosse o final do capítulo. Que a novela ainda isso aí. pode terminar. Sim. Ainda pode Perfeito. acabar. Pode prosseguir, né? Muito bem, é isso, gente. Temos que fazer analogias, metáforas e tudo mais, porque é muito juridiquês para nossa vida. Agora a Marina até já deu a brecha. O que significa recorrer de uma decisão? Falar, gente, eu preciso que alguém lá em cima possa fazer a revisão dessa decisão que me foi desfavorável, que precisa ser Lá em complementada. cima não é Deus, lá em cima é o tribunal. E então ela precisa ser revista, né, para que você possa ter uma segunda opinião sobre aquela decisão que foi feita na primeira instância. Então, nada mais é do que pedir que o supervisor possa fazer essa reanálise do seu caso, né? Perfeito. Aí vem uma boa. A gente até falou num dos episódios aqui. Falando. Assistam, mas Curtam, nós vamos repetir. compartilhem. O que é transitado em julgado? Quando não cabe mais recurso. Apenas? Apenas. Ou quando perde prazo também? E aí aquela decisão vai... Ah, sim, Não, se também, transitou em julgado, não vai mais caber recurso. Basicamente. Exato. Então esse é o fim do jogo. Game over. Transitou em julgado, a certidão de trânsito em julgado é o game over. Vai estar ali escrito, olha, não tem como discutir mais porque não cabe mais recurso. Ou todos foram já Esgotados. interpostos, ou em algum momento algum não foi interposto, então não tem como seguir. É importante também dizer que o trânsito em julgado acontece de qualquer decisão. Então, se você deixa de movimentar o processo, aí também vai sair uma decisão final dizendo, ó, você não movimentou mais o processo, E então com seu relação processo àquele acabou, assunto, acabou. e se você não recorrer daquilo ali, vai transitar em julgado. E aí a pessoa pode entrar para rediscutir isso que acabou, aquela novela, para Pode. Mas não tá na pergunta aqui. Não tá na pergunta aqui. Mas pode. Mas vou deixar um spoiler, só tem 2 anos pra fazer isso, tá? E como é que é o nome dessa ação? Rescisória. É isso aí, Brasil. Muito bom. Agora, eu acho que entra nesse assunto legal também que a gente pode colocar sem juridiquês. O que é uma ação judicial?
É o meio pelo qual você vai levar o seu pedido ao judiciário, né? De repente você não conseguiu resolver uma situação de forma administrativa, enfim, amigável, e leva para o judiciário. Ó, tentei. Inclusive, é até importante muitas vezes mostrar que você tentou de outras formas, né? Porque isso dá uma boa impressão até para os juízes, né? Parece que eles ficam com mais vontade de atuar naquele caso. E aí você leva o seu pedido por meio de uma ação judicial para ser apreciado pelo Poder Judiciário. Perfeita. E agora, uma boa. Essa é boa, porque ela é comumente falada e a gente acho que é importante a gente definir isso. O que é liminar? É uma decisão provisória que você acaba recebendo do juiz quando você faz esse pedido, muitas vezes logo no início do processo e às vezes até sem ouvir a parte contrária, né? É o que a gente fala que é um band-aid jurídico, né? Para você poder resolver uma situação que é muito importante, é muito emergencial naquele momento e até que o processo termine, até que aquela fase, né, daquele jogo termine e que muitas vezes demora, que alguma situação seja resolvida de imediato. Estanca inicialmente alguma questão, né? Então, você está com um machucado, mas você precisa operar. Então, ele vai só ajudar naquele tratamento inicial para você depois ter a sua operação lá no final. Então, só para ter, em linhas gerais, é uma decisão que, na maioria das vezes, não ouve a parte contrária, mas pode ser que tenha que ser ouvida. Mas que ela dá uma decisão início para dar uma segurada, para que você não tenha que esperar todo o processo para aquilo acontecer a seu favor e para te resolver. Pode ser que não seja dada, porque às vezes está sem provas, depende de requisitos e tudo mais. Precisa ser urgente. Exatamente. Quer falar um pouquinho dos requisitos? Acho que é legal. Precisa ser urgente e você precisa estar encampado de bons elementos de prova, pelo menos de um início de prova. Não é o processo todo. Você ainda vai ter oportunidade de provar o que você está pedindo numa ação. Minimamente a urgência estar comprovada, né? Não só a urgência, mas também que o direito está do seu lado, que a gente chama de fumaça do bom direito. Fumaça do bom direito. Exatamente. Bom, ó, essa é boa. A gente fala bastante e muita gente não sabe o significado. O que significa jurisprudência? Não vou mais sentar do seu lado. Ah, que medo. É justamente um conjunto de decisões, né, que são proferidas por vários tribunais e que servem como referência para decisões futuras, né? Hoje a gente fala muito, né, de precedentes, né, muita gente não sabe, são justamente são essas decisões que os juízes se baseiam para dar suas novas decisões. E quem cria a jurisprudência? Eu penso que é o advogado, porque é o advogado que leva um assunto, mesmo que não exista na lei, mas ele leva o assunto para um juiz apreciar, esse juiz aprecia, dá uma decisão, essa decisão que é recorrível, né, que pode ser ali modificada por meio de um recurso, vai para o tribunal pode mudar aquela decisão ou afirmar aquela decisão, pode ir, dependendo das circunstâncias, para o Tribunal Superior, algum deles, e aí, né, a gente vai ter um exemplo de um determinado tipo de julgamento para um determinado caso. E aquilo serve de base, porque quanto mais casos forem semelhantes àquele, mais jurisprudência determinada para aquela situação vai ser formada. Acho que deu para entender um pouquinho. Bar, ímpar, pá. Joga em pô. Como a gente está... Obrigada. Como a gente está falando de partidas, né? É como se fosse o histórico de partidas. Estamos falando em eventos esportivos, né? Então tem todo esse repertório do Brasileirão, enfim, como é que foi decidido aí para ele poder embasar a decisão dele, né? Exatamente. Naqueles casos específicos com aqueles temas. E ela é muito importante porque ela evolui com a própria sociedade. Então, pode ser que determinada jurisprudência, ou seja, determinado coletivo de decisões em uma época seja de um jeito e ela se modifique com o tempo porque a gente muda, a sociedade muda. Né? Isso eu acho importante destacar, porque a gente tinha um sistema processual até um tempo atrás de que não era o precedente, essa jurisprudência não era tão importante. Então, foi criado um sistema de precedente e hoje a gente tem os julgados. Porque isso o cliente pergunta. Sim. Temos os julgados, mas tem julgados mais fortes, que são julgados repetitivos, né? Que são também emanados do STJ e do STF. Então, criou-se uma jurisprudência tão forte, tão repetitiva, que aquilo ali
tem um entendimento. tem agora, é basicamente força de lei, né? Fala um Hoje em exemplo dia, do né? que seria o Então- recurso repetitivo para determinados tipos de assunto que abrangem o país todo, assim, que todo mundo está entrando. Os repetitivos, eles precisam ter uma situação coletiva, né? Planos econômicos, Para virarem por exemplo. repetitivos, Então, não, ia dar uma nessa Não, de e não só uma medicamentos. situação coletiva. De Microfone. repente, muitas ações, né? Daquela natureza, Sim, eles... Não só os tribunais superiores, mas também tem um incidente nos tribunais, né? Que formam jurisprudência repetitiva. Não é taxado de repetitivo, mas o termo técnico é outro. São situações em que analisou-se aquele direito de uma forma tão repetitiva que aquilo ali criou um precedente que vem numa aplicação direta. Muita gente faz aí aquela lembrança de filme americano, né? O precedente, o caso fulano versus fulano. No Brasil não tem isso. A gente tem um sistema misto. O precedente pode ou não ser aplicado. Agora, fica muito mais difícil você levar uma ação para o judiciário se já tem um precedente repetitivo sim. diferente do que você está pedindo, Claro, né? claro. Que você acaba uniformizando um pouquinho a Isso. decisão, né, para o juiz lá na primeira instância. Isso, Ou do tem juiz que contrário, não se- segue, né? É, Não gosta tem de seguir, mesmo. repetitivo. Aí você tem que ir todo o passo aí do jogo para chegar onde o seu repetitivo vai ser aplicado, né? Ou do contrário também dessa situação. Quando o seu direito ali está de acordo com aquela decisão, a pessoa já entra de cara, né? E a chance dela ganhar é muito maior. Sim, exatamente. Muito bem. Bom, vamos para a última pergunta, que eu acho que ela é legal também, porque ela mistura todas as áreas, né? Então, ela é um mix, ela é mais processual mesmo. Então, vamos definir aqui em linhas simples o que significam citação e intimação. Pode ir, Pensei que Odila. tivesse uma Não disputa tem mais ferrenha aqui, né? Olha, a citação, se a gente pensar numa festa, é como se fosse um convite formal para falar, olha, vem aqui, né? Eu tô te convidando para participar de um evento, né? E sem Obrigatório. Obrigatório. É uma festa um pouco estranha. Uma festa estranha com gente esquisita, porém obrigatória. Porque há consequências. Exato, né? Então, você tem essa necessidade de comparecer nesse evento. Pode ser que se você tente se desvencilhar, que você não seja muito bem encontrado, etc., né? Mas você tem essa necessidade de fazer parte desta festa, que é o processo, que é a ação judicial. E, na verdade, a intimação é como se fosse um oficial de justiça, né? É um oficial de justiça, né? Que vai lá bater na porta e falar... Chega aqui. Chegou coxinha, vem ver, vem pegar aqui É na uma festa. chamada do Poder Judiciário. Precisa ser mas- pessoal, né? Vem ver, tem coisa nova para você participar aqui, para você se manifestar sobre isso. Não, e eu acho que vale a ressalva também que com essas novas tecnologias, e o judiciário está cada vez mais informatizado, né, hoje a gente tem um processo judicial eletrônico, coisa que, né, poucos anos atrás, se a gente pensar, eram processos físicos, hoje a gente tem o domicílio judicial eletrônico, né? Puxa vida. Que é Isso é um algo rolo. importantíssimo, né, das empresas se atentarem também que as comunicações do judiciário serão feitas de forma eletrônica. Então, atentem-se a quem ainda não se adequou a Em isso. algum momento isso vai ser praticado de forma mais Exatamente. corriqueira, mas é importante a gente só colocar essas duas definições, porque elas fazem parte do universo de qualquer tipo de E área elas do se direito. confundem, as pessoas confundem muito, É, né? exatamente. Acham que é a mesma Sim, coisa. sim. Exato. Não é. Você é citado para responder um processo. Já Você tem é um processo, intimado é. para fazer alguma coisa ali, o Exato. jogo já andando. E cuidado com os Exatamente. prazos. Isso é muito importante. Isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não teve torta na Adorei. cara, não teve nada. Gostei desse negócio. Mas acho que foi uma forma da gente, com descontração, né, colocar as definições, a gente definir para todo mundo um pouquinho do que são as palavras que a gente tem o hábito de usar e às vezes não consegue definir aí dentro das explicações que a gente dá. Perfeito. Certo? Se Maravilha. ficou alguma Então- dúvida também, manda uma caixinha para nós. Pode É. mandar que a gente está aqui à disposição. Maravilha. Beijo. Até a Nos vemos no próxima. próximo. Tchau. Tchau, tchau.